Fala galera, começando mais um World Races aqui pra vocês na nossa High Speed TV, né, João? Fala aí, Pedrão, mais um programa. Mais um programa e começando, como já começamos hoje, agradecendo nossos apoiadores. Esse é rapidinho, no final a gente vai dar os dados mais rápido, mas agradecendo o Espaço Beleza aqui que está aparecendo, agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos, que está aparecendo aqui, nossos sites parceiros, o highspeedbrasil.com.br, que é a rádio do grupo aqui da High Speed TV. Temos também o site de notícias Punta Taco, que está aparecendo aqui nesse momento. E também o nosso site parceiro aí, o Velox TV, né, João? E nessa prova hoje que vocês vão ter aí, é a prova de Vitória, né? Prova disputada no Circuito do Canto, tá? Lá em Vitória, uma prova da Copa Clio, que fazia parte da Renault Speed Show, que era a Fórmula Renault e Copa Clio, e ainda no final tentaram botar o Superman Gangue, né? Superman Gangue, e também o que não aconteceu, acabaram usando toda a estrutura e fazendo o Super Clio, que hoje ainda está em atividade, só que hoje não chama mais Super Clio, hoje chama Sprint Race, que está na mão do nosso querido amigo Thiago Marques, né, irmão do Tarso, que vocês conhecem muito bem, que está no programa do Caldeirão, né, faz lá o Lata Velha agora. Tarso, que é um grande campeão em várias categorias. Dono de uma empresa de preparação chamada TMC, Tarso Marques Concept. Fazem carros e motos muito bacanas. E também está com espaço, depois, Tarso, manda pra gente que a gente divulga aqui para você o teu espaço aqui em São Paulo, que tem bar, tem a parte para fazer tatuagem, né? Tem, né, se eu não me engano, tem a parte de oficina, tem tudo num espaço só. Então é só ele passar e a gente acaba divulgando aqui para todo mundo. Então, Tarso, um grande abraço aí para você. Esses carros, quem desenvolveu na época esses Clio, foi o Paulo de Tarso, o pai deles, né, que fez todo esse carro, um motorzinho 1.6, andava, que era uma barbaridade, né, João? Mas, sem falar muito, vamos mandar aí. Sem mais delongas, vamos lá para a corrida. Então fica aí com a prova, já a gente volta para comentar aqui para vocês. Imagens ao vivo, já subindo ali a placa da sinalização de 3 minutos para a volta de apresentação e depois a largada aqui no circuito de Vitória. E eu dizia para você que nós tivemos aí muitos acidentes exatamente nos treinos classificatórios, nos treinos livres, e um deles foi esse com o Frediani, que bateu violentamente, o carro acabou capotando, tudo bem com o piloto que não sofreu nada, problema nenhum, mas foi um choque violento entre os muitos acidentes que aconteceram durante os treinos. O Frediani bateu exatamente ontem na finalização do treino classificatório. O para-brisa, caiu parte do carro e o Frediani que infelizmente não deu aí para a recuperação do carro e não participa da prova. E esse acidente que aconteceu aí com os carros de número 27, o Roberto Santos, e também o Romárcio da Silva, que se chocaram agora há pouco na saída dos boxes aí e acabou até tendo que demora um pouquinho no procedimento ali para recolocar os carros que agora partem aí para a volta de apresentação. Portanto, já deu para você ver que muitas emoções com certeza vão acontecer nesse circuito de rua. O White Rail fica muito próximo. Aí o grid de largada para esta etapa, André Bragantini fez a pole, 1:28.176. Ao lado dele, na primeira fila, o líder do campeonato, Cláudio Gontijo. Depois o Leonardo Sanches e o Edson Vale. Na terceira fila, Wagner Cardoso e o Raulino Grais Júnior. Na quarta fila, José Vitti e Luciano Kubrusli. Quinta fila, Luiz Carreiro e Rodolfo Pousa. Depois o André Moura e o Miguel Paludo. Sétima fila para o Felício Pezente e o Betinho Sartório. 15ª posição, Ângelo Serafim. Depois o Carlos Rocha. 17ª posição, Cadu Pazetti, depois o Romárcio da Silva, Williams Farias e Fernando Schinkman. 11ª fila para o Rolf Gemperli e o Giovanni Gonçalves, depois o Daniel Paludo e Denis de Souza. 13ª fila, Peter Gottschalk e o Rodrigo Marqueschi, que é piloto aqui do Espírito Santo, depois o Fábio de la Muta, Roberto Santos, fechando o grid, o Eduardo Garcia, Luiz Frediani, aí sem tempo, posicionou nessa posição no grid, mas não participa da prova, e fechando o grid na 30ª posição. Aí você conferiu, portanto, o grid de largada. A classificação do campeonato, Cláudio Gontijo, 112, Wagner Cardoso, 75, Leonardo Sanches, 60 pontos, Nelson Silva, que não participa desta etapa, tem 57, o Vitti, 52, Rodolfo Pousa, 45 pontos. Aí eles vão para a volta de apresentação. Teremos uma largada em fila indiana
exatamente pelas dificuldades, já que no final da reta, se podemos assim chamar de reta, há uma gincane, por isso a fila será indiana para a largada. Mais uma vez conosco, Beto Manzini, expectativa, primeira prova da temporada do circuito de rua, que promete bastante. Bom dia, Manzini. Bom dia, aí, aficionado pela Clio e por automobilismo. Circuito de rua, muita disputa, os pilotos têm que tomar muito cuidado. Você viu o acidente que já teve Frediani, ele que venceu a prova do ano passado, deu um toque ali num canto de zebra, acabou decolando, destruiu o carro, não larga. Mas é um circuito que você não pode errar, o guarda-reio é muito próximo e a velocidade é relativamente alta. Você tem retas aqui que chega a 155, 160 km por hora. Para um circuito de rua é muito rápido. Fora que nós estamos à beira-mar, um lugar maravilhoso, né? E você tem sempre o vento que traz um pouco de maresia e isso modifica a pista volta a volta. Correta essa atitude da direção de prova dos carros largarem em fila indiana. E o safety car já vai ali com as luzes apagadas. É um procedimento diferente, a largada sempre lançada, você amigo da... com a Copa Renault Clio, mas os carros sempre lado a lado, obedecendo a posição. Exatamente aqui em Vitória, a fila indiana para a largada e 40 minutos de prova no circuito de Vitória, circuito de rua. Vamos para a largada. Teremos aí a bandeira verde e o início da prova. A bandeira verde está valendo a etapa de Vitória. Aí Bragantini, o primeiro colocado, mantém a primeira posição. A gincane é complicada já na primeira reta. Ele já vai tentando abrir ali exatamente o Bragantini. Olha a imagem bonita, uma geração para você da Master B. Pertinho da pista, a velocidade que mesmo no circuito de rua passam perto do guarda-reio aqui em Vitória. É ali a disputa, vai ficar provavelmente, olha aí, Fernando Schlickmann com problemas, tem mais um carro que enroscou, quero só ver se é Edu Garcia ou é o Peter Gottschalk. Fernando, com problemas, ontem, vamos ver o que aconteceu, olha, escapou na chicane e bateu. Ele não está bem fisicamente, ontem estava desidratado, teve problema de vômito e uma série de complicações. Realmente veio para a prova, para conhecer o circuito de rua, ele que nunca guiou em rua, primeiro ano dele na categoria, primeiro ano dele no automobilismo, né? Mas está aí, deu uma pancada, nada com o piloto, só danos materiais. Exatamente no mesmo ponto em que bateu o Frediani ontem, escapou, é um circuito complicado, né? Veja nesse detalhe da imagem ali onde estava a câmera. O Fernando Schlick bateu forte de frente, mas tem toda a proteção esses carros, mas bateu forte de frente no guarda-reio Fernando Schlickmann. Quem assustou foi o Jorjão da Master Video, agora vendo a câmera dele, pode ter sido detonado, hein? Vamos ter, portanto, já a entrada do safety car, sem dúvida alguma. Não tem condições no circuito de rua, porque não há válvula de escape. Foi ali no guarda-reio, tem que ser retirado o carro dali. Veja aí já o posicionamento do safety car. E essa era realmente uma preocupação da direção de prova, do Magrão, no briefing com os pilotos, principalmente dizendo aos pilotos terem paciência, terem calma, porque a prova não ia ser decidida nem na primeira volta, teria que ser com tranquilidade. Mas realmente ali é um ponto complicado, Manzini, porque é uma curva em duas pernas. Se não entra corretamente na primeira perna, vai na zebra na segunda e é ali que o carro voa e perde exatamente o posicionamento. Exato, Júlio. Quando você tem uma sequência de curvas como um S, ali é um S, uma chicane, em circuito normal, o que acontece? O carro dá uma escapada, você vai e consegue colocar o carro no ponto certo, porque tem área de escape. Quando você, em circuito de rua, que não tem nada de área de escape, fica difícil. Você errou a primeira parte, provavelmente vem guarda-reio. Aí você está revendo o momento da largada. A largada em fila indiana. Bragantini o primeiro, Contígio o segundo. E aí todos vão passando exatamente o momento que o Schlickmann escapou. Foi numa parte do guarda-reio, foi de frente do outro lado. Bateu forte, mas a proteção que tem em todos esses carros, às vezes como o piloto ali já estava bem, fez a sinalização, lamentando, sem completar uma volta ainda, e já tendo que abandonar a prova, o Fernando Schlickmann. Aí no detalhe, na câmera exclusiva, veja o momento que ele vai sobre a zebra, no guarda-reio, e a sujeira que vai ficando ali no canto da pista, né? Você tem todos os problemas, olha aí, ele fora do carro, tudo ok, né? Coisa que pode acontecer, principalmente ele que já não vinha bem fisicamente, né? Mas, olha o guarda-reio bem afastado, vão ali, provavelmente vai ficar uma bandeira amarela, vai ficar um ponto
de atenção maior para os pilotos. Já no circuito de rua é o tempo todo tenso. E ele vai sinalizando ali tudo ok para o torcedor de Vitória, que comparece em grande número ao autódromo, sinalizando que tudo bem. Claro, tudo bem em termos físicos, né? Porque o piloto realmente não gosta e se lamenta muito de ter que abandonar a prova já na primeira volta, né, Manziel? Exato. E falando em Vitória, né? Ela que comemorando aí 455 anos no dia 8. E cidade cheia, lotada, é uma cidade que recebe muito bem turista, praias maravilhosas, uma culinária excelente para quem gosta de frutos do mar. Realmente a muqueca deles é uma coisa assim que não se perde. E você tem o centro de Vitória, tem a parte histórica dela, toda a importância do porto. E se você pegar essa ponte, os pilotos passam na lateral dela, você dirige a umas praias maravilhosas que tem aqui a 10, 20, 30, 40 quilômetros. Você passa assim com a família, realmente dias que são inesquecíveis. Safety car ainda na pista, vão se mantendo as posições. Aí mais uma vez onde bateu o carro do Fernando Schlickmann, que bateu forte ali no guarda-reio. Luzes acesas ainda do safety car. Bragantino primeiro, Wagner Cardoso, ou melhor, o Contígio, né, que vem ali na segunda posição. Leonardo Sanches o terceiro, Edson do Vale, e depois os outros dois carros da Office, exatamente o Cardoso e aí o Krais. Falando aí em ritmo de prova, Bragantini largando na pole, ele no campeonato não tem mais chances, mas está agora preocupado sim em vencer a prova. Contígio tem que administrar, é quem sabe que o segundo lugar interessa muito para levar essa coisa para São Paulo. Vai sofrer uma pressão de Leonardo Sanches. Léo Sanches, está muito bem largando em terceiro, que já venceu a primeira prova em Curitiba. Depois você tem Edson do Vale voltando às primeiras posições. Wagner Cardoso, vice-líder do campeonato, com Raulino, com o Krais Júnior ali. Quer dizer, carros da mesma equipe do Contígio, largando muito bem. Depois o Witt. Quem deve pressionar, claro, Wagner Cardoso tem que vir para cima, tem que ali pressionar o Edson Vale e com isso levar pressão para o Leonardo Sanches. Contígio é um cara que erra muito pouco, é difícil errar no circuito de rua. Claro que não vai se expor ali numa tentativa suicida em cima do Bragantini, porque o Bragantini não está preocupado com o campeonato, e sim com a prova. Podemos esperar uma disputa muito forte. Safety car ainda na pista, você vai vendo aí exatamente ainda luzes acesas do safety car, para que seja feito o resgate completo do carro do Fernando Schlickmann. E a direção de prova vai acompanhando exatamente para que isso aconteça o mais rapidamente possível, para que tenhamos o reinício da prova em Vitória. Depois de Vitória, um intervalo longo dentro da categoria que volta para a última rodada dupla, as duas últimas provas que vão acontecer no mês de novembro, 25 e 26 de novembro, no Autódromo de Interlagos, fechando aí a temporada. Piloto que não larga bem, que vai ter muito trabalho, do Garcia, largando na 29ª posição. Ontem teve problema de freio, o freio traseiro estava acionando muito com isso, o carro bloqueava as rodas traseiras, ele classificou muito mal. Num circuito de rua, vai ter muita mão de obra para tentar pontuar, hein? Vamos acompanhando aí a direção de prova, para ver se nessa próxima volta podemos ter aí o reinício da prova em Vitória. Ainda luzes acesas ali do safety car. E os pilotos da casa, o Felício Pezente, largando na 13ª, Betinho Sartori na 14ª, ele, Felício, e largando na 13ª, mesma posição que ele largou ano passado. Ele tem feito algumas provas só, mas está acertando com o Marquinhos de fazer essa prova e ir para São Paulo, fazer a rodada dupla. Ele que está na 2ª posição no campeonato do Espírito Santo de kart. Piloto da casa, tanto ele quanto o Betinho Sartori, trazendo esse público para torcer por ele. E mais dois pilotos também do Espírito Santo que participam desta prova, exatamente o Romárcio da Silva e o Rodrigo Marqueschi. Marqueschi que, aliás, também bateu forte ontem no segundo treino classificatório. A equipe teve que trabalhar bastante para recuperar o carro. 3 voltas completadas e todas com safety car até aqui, neste momento da prova. Já com 7 minutos e 40 de prova. E o safety car ainda de luz acesa. Aí você tem a imagem aérea de Vitória, bela capital do Espírito Santo, a grande Espírito Santo, que tem cerca de 1.200.000 habitantes. Nessa imagem aérea, você, amigo da Rede TV,
acompanhando o belo domingo de muito sol, de muito calor, depois de uma semana de muita chuva e frio até, mas o sol surgiu bonito nesse final de semana e o público comparecendo para que possa acompanhar mais esta etapa do Renault Speed Show. Nessa imagem aérea você tendo um belo visual da capital capixaba. Luzes acesas ainda do safety car. E é aquele momento complicado para o piloto, não é, Manzini? Porque exatamente fica naquela expectativa do reinício de prova, tem a preparação da volta de apresentação, vai, larga, quer dizer, foi menos de uma volta, meia volta já safety car. Como é que fica o piloto nesse momento, dessa expectativa que quer sempre pisar e andar forte? Você tem que controlar, por quê? Se deixar cair muito a tua adrenalina, você não relarga bem, você não sabe se vai demorar mais uma ou duas voltas. Se você ficar muito acelerado, você pode tentar dar uma queimada na largada e ser punido. Tem que acompanhar o trem. Ali Bragantini está com um pouco de vantagem, quem vem segurando mesmo o pessoal é o Gontijo. O Bragantini está podendo ficar, olha, pouquinha coisa, meio carro à frente, para administrar. A Gontijo é que vem segurando a fila toda. Agora 3 voltas completadas com o safety car. Ainda luzes acesas. A história no circuito de rua no Brasil. Este ano apenas em Vitória, uma prova com circuito de rua. O ano passado também aconteceu em Salvador. Mas este ano só em Vitória, com circuito de rua, mas que tem uma tradição muito grande no Brasil. Começou exatamente na década de 30, 1930. E o primeiro evento em pista de rua no Brasil foi exatamente no circuito da Gávea, no Rio de Janeiro. Por isso, uma tradição muito longa. Vamos ao intervalo rapidinho, na sequência voltamos, ainda luzes acesas do safety car. E você acompanhando a Copa Renault Clio 2006. Saia pra vida. Chegou o Renault Scenic Sportway, o Scenic Off-Road. Estamos de volta ao vivo, direto de Vitória para você, da 2006, em Vitória. Eu dizia exatamente, Manzini, dessa tradição de circuitos de rua no Brasil, começando lá em 1930, até com participações especiais. Manuel Fangio chegou a participar de uma prova no Rio de Janeiro em 1957. Tem as histórias do circuito da Gávea, realmente somente nos estados que você tem autódromo, que óbvio que a confederação não vai aceitar, se tem autódromo, fazer um circuito de rua, não tem cabimento. Agora, cidades turísticas como Vitória, como Santa Catarina, como na Bahia, realmente justifica ter um circuito de rua, atrai, coloca, principalmente quando você tem carros de turismo, no caso da Clio, você pode comprovar o que esse carro faz em sentido de fazer uma curva rápida e de resistência. Se você olhar, essa batida do Fernando foi uma batida razoável, deu uma perda material, mas olha, com o piloto nada. E é o acidente ontem do Frediani que destruiu o carro, e ele saiu andando, porque toda a segurança que você tem num carro de competição, aliado a também a segurança do Clio, que ele já tem por uma natureza, hoje a grande preocupação das montadoras é que o cliente continue vivo e intacto em caso de acidente. Aí de todos os ângulos para você exatamente o acidente com o Fernando Schlickmann, que proporcionou essa entrada aí do safety car, que agora de luzes apagadas. Vamos ter o reinício da prova depois de 4 voltas com o safety car em Vitória. E é ele, o Clio de número 19, o Bragantini, que vai aí agora puxando esse pelotão para a relargada em Vitória. E o reinício da prova, luzes apagadas do safety car, vai para os boxes. Vamos ter novamente prova, velocidade nas ruas de Vitória. Aí a bandeira verde, recomeça a prova em Vitória. E novamente aí a largada. Bragantini, o primeiro, mantém a primeira colocação. E aí nesse ângulo exatamente onde bateu o Fernando Schlickmann. Veja como fazendo a curva perto. E a perna correta, não usando aquela zebra, passa longe até do guarda-reio. Aí já tem pressão para cima do Leonardo Sanches, do Edson Vale. Já tentou achar um vácuo ali.
Aí você vai conferir as posições depois de 5 voltas completadas. E o retorno nessa prova do campeão da 2002, o Luizinho Carreira, que está ali na 9ª posição. Ele que tem equipe, hoje é diretor de equipe, mas resolveu voltar a andar. Já venceu aqui em Vitória. Vitória tem uma tradição. Quem vence a prova, normalmente vence o campeonato. Assim foram nos anos passados. E olha aí o toque. Pousa e Kubrusli. E o Carreira, que já ganhou uma posição ali, conseguiu fazer uma ultrapassagem exatamente em cima do Kubrusli, que vai sofrendo pressão ali. E para quem achava difícil ter ultrapassagem nesse circuito, mostra aí o arrojo dos pilotos. Carreira foi para cima ali, já conseguiu uma ultrapassagem, pressão ali para cima do Edson do Vale. Eles vão achando esse espaço. A 5ª volta já completada, 6ª volta já aberta pelo líder da prova, André Bragantini. E Bragantini da Eurofarma, que ontem conseguiu colocar 7 décimos de diferença para o segundo colocado, o Fogontijo na classificação, agora já abre um segundo ponto 2, hein? Deixando o problema mesmo para os segundo e terceiro colocados. O Bragantini que dizia exatamente de ter um acerto fantástico, ter achado um acerto fantástico para o carro, para este circuito, depois da etapa de Curitiba. Achou o ponto certo também do motor, estava muito confiante. O que vem mostrando aí, já vem abrindo em relação ao segundo colocado, que é o Cláudio Gontijo. O terceiro é o Leonardo Sanches, o quarto o Edson Vale. Na 5ª posição, esse que você vê aí, Clio de número 6 do Wagner Cardoso, que já vem tentando encostar mais ali no Edson do Vale. Wagner Cardoso que traz o Vitti, que está trazendo o Carreirinha. Quem está um pouco distante dessa disputa agora é o Pousa. E aí o Carreirinha passou e abriu, né? O Pousa que vai segurando, na verdade, esse pelotão. Olha aí o Wagner Cardoso, colocando por dentro ali para cima do Edson do Vale. Achou o ponto de ultrapassagem, ganha a posição o Wagner Cardoso. Bela manobra. E naquele gancho, é uns 180 graus que você faz em segunda, terceira marcha. A velocidade mínima ali é 50, 53 km por hora. Ele posicionou muito bem o carro na entrada da curva. Passou o Wagner Cardoso. E agora é o Krais, que vem tentando ali também colocar pressão para cima do Edson do Vale. E o Vitti e o Carreirinha. Olha o Carreirinha por dentro, abriu o Vitti. Problemas com o Vitti. Vitti realmente com problemas no carro, abriu. Vamos dar uma olhada, olha, parece um problema na roda dianteira direita, vamos ver. Problemas com o Vitti, muito lento. Ele já vai desistir, vai tirar o carro para até não forçar uma situação de safety car. E aí ele vai num ponto complicado, onde só passa um carro, ele vai dando espaço exatamente, mas vai tentar voltar aos boxes. Olha, ele provavelmente tocou em alguma zebra que a roda dianteira direita está manchada de branco. Como nós podemos olhar, que o que não é zebra, né? Na realidade é o meio fio. Ele está todo pintado de branco, ele deve ter tocado no meio fio e desalinhou todo o carro. E o Vitti, que exatamente no treino classificatório de ontem, aliás, no último treino livre, acabou uma roda escapando, deu até bandeira vermelha no treino. Houve a quebra do cubo e a roda dianteira esquerda inteira saiu do carro do Vitti. E nós vamos ter a entrada do safety car, exatamente quando se completa um terço da prova. E aí há uma pontuação especial, 5 pontos para o primeiro colocado, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 ponto para o quinto colocado. Quando se completa um terço da prova. E é exatamente por isso a entrada aí do safety car, já nesta volta, depois de 8 voltas completadas. Bragantini o primeiro, Cláudio Gontijo o segundo, Leonardo Sanches é o terceiro, Wagner Cardoso o quarto, Edson do Vale o quinto. Esses levam aí uma pontuação especial, exatamente neste momento em que se completa um terço da prova. Pontos importantes aí para o Cláudio Gontijo, líder do campeonato, que tinha 112 pontos, vai somar mais 4, vai a 116 neste momento. Aí a confirmação para você, depois de 8 voltas completadas, Bragantini, Gontijo, Sanches, Cardoso e Edson Vale. A pontuação que acontece exatamente em um terço da prova.
Com a entrada do safety car, nós fazemos também mais uma paradinha rápida e na sequência voltamos aqui de Vitória. Copa Renault Clio 2006. Tem muita gente que vai querer estar no seu lugar. Chegou um novo Renault Megane com motor 2.0, 16 válvulas. Um carro para mudar a sua história. Estamos de volta ao vivo com imagem especial 1/3 da prova. Melhora para o Gontijo, Mazini. Muito bom para ele, né? Agora vai para 116 pontos. Wagner Cardoso, 77. O Léo Sanches, 63. André Bragantini para 47. E o Vale vai para 21. Pensando aí, olha aí, nessa nova pontuação. Aí você tem a atualização exatamente da pontuação neste momento do campeonato. 116 o Gontijo. Leonardo Dantas depois 83, aí a sequência o Vitti, o Bragantini, o Pousa 45, Eduardo Garcia 42, o Fátio 39, pontuação agora no campeonato. Para ele, Gontijo, agora é administrar, né? Ele aí que já está comemorando o nascimento da filha, que é Cláudia, xará do pai. Tá lá Ana assistindo a prova e pensando agora nele é matemática. Ele tem que se preocupar segundo, terceiro e administrar, porque a disputa com ele agora ficou direta entre o Sanches e o Cardoso pela vice-liderança. Para ele melhorou. E aí o Vitti vai voltando. Vamos ter aí a saída do safety car já na próxima volta. E o Vitti vai se encaminhando para achar o final do pelotão lá. Neste momento 1/3 da prova, a entrada do safety car é apenas uma volta. E aí a fila, todo mundo já achando o ponto para o recomeço da prova em Vitória. E o público de Vitória que gosta muito do automobilismo e sempre comparece. Este ano é a 5ª vez que a categoria compete em Vitória. Comparece em grande número, prestigiou os treinos do sábado, o que não é muito comum, né? O pessoal comparecer para ver os treinos livres e classificatórios. Mas o público de Vitória compareceu, lotando arquibancadas, prestigiando, tirando foto com os pilotos. Realmente num grande esforço da Prefeitura de Vitória para a realização desta prova aqui no Espírito Santo. Ainda luzes acesas do safety car. Vai completando a volta e aguardando ali a autorização da direção de prova para a relargada. Agora o momento que a luz apagou. Quando eles vêm ali, se a gente pode assim dizer, de reta oposta para contornar ali o cotovelo. E aí o José Vitti vai acelerando para achar o fundo lá, no final da fila, o fim do pelotão. E o Vitti no final do pelotão espera, pode esperar a emoção aí, manobra que ele vem para cima para recuperar posições. Aí o Bragantini vai comandando o pelotão, segura e já tenta abrir para ganhar essa vantagem. Larga a pressão ali para o Gontijo, o Leonardo Sanches. Sempre aquela estratégia do líder, ele segura. E ele que sabe exatamente o momento de acelerar, consegue abrir um pouquinho. O André Bragantini. Aí eles contornam a primeira gincana. E o Leonardo Sanches que vem ali não querendo deixar escapar exatamente o Cláudio Gontijo. Passa o Carreirinha, Pousa, Paludo. E olha aí Léo Sanches forçando em cima do Gontijo, hein? E quem está na espera de tudo isso é o Wagner Cardoso. Está ali na 3ª posição do campeonato. Perdeu essa posição agora para o Sanches. Sanches forçando em cima do líder do campeonato. Enquanto isso o Bragantini está conseguindo abrir. Por quê? Porque ele não está disputando com ninguém. Consegue fazer um traçado muito mais limpo. É claro, facilita a vida dele, que não precisa que facilite. E o Léo tá a impressão que vai para cima do Gontijo. E aí eles dividem a curva lado a lado, Clio com Clio. Veja a emoção bonita da ultrapassagem, a tentativa da briga que vale a 2ª colocação do Léo Sanches.
Ele tenta ali colocar lado a lado e vem achando ali o Vaca exatamente, o Wagner Cardoso. Agora ficou complicado pro Leonardo Sanches, que acabou perdendo, pode perder a posição. E aí ele vai dividir a curva vai para a direita, fica pro lado de fora. Tenta achar o vácuo ali, o Wagner Cardoso, do Cláudio Gontijo, fechou pro lado de fora, espremido no guarda-reio. Aí o Edson do Vale, que acabou esparramando para sair da briga. E o Léo acabou perdendo 3 posições. Aí o Wagner Cardoso deu o lado de fora, ficou complicado pro Leonardo Sanches. E o Edson do Vale também trouxe ali o Crais Júnior. Veio Carreirinha e veio Pousa. Olha o prejuízo que teve, Manzini. A manobra arriscou no momento errado o Leonardo Sanches. E acabou ficando fora da prova, hein? Teve problemas e eu vi o carro dele saindo por uma área de escape. Ele foi um pouco inocente, ele de vir por fora. Wagner Cardoso acabou soltando o carro, pressionou. Ele perdeu 2, 3 posições. Olha lá, ele acabou, para não bater, teve que... Olha aí, falar em batida, vamos ver, safety car de novo, hein? André Moura. Nesse ponto complicado que muitos acidentes aconteceram nos treinos, perdeu o ponto da freada da curva. O André Moura, e olha ali o Paludo, que escapada que deu o Miguel Paludo, quase que bate também, hein? E ali não tem jeito, vamos ter safety car. Aí já a sinalização da direção de prova, safety car novamente na pista. E aí o Wagner Cardoso, ou melhor, o Cláudio Gontijo, são os carros da Officer, Gontijo, depois o Cardoso. O Cardoso fez uma bela manobra, deu o lado de fora, achou o vácuo ali do Gontijo. Ali houve uma jogada até de equipe, né? O Wagner veio no vácuo, acabou crescendo, sobrou, o Léo Sanches ficou por fora, teve muito mais resistência aerodinâmica, e acabou perdendo a posição, ali foi 1, 2, 3, acabou enroscando na saída dos 180 graus, ficou difícil para ele. Com isso o Bragantini, de safety car em safety car, o Bragantini vai aí, largando a briga para trás e vai mantendo a primeira colocação. Você viu ali o carro do André Moura, tentando voltar para os boxes. Aí o safety car já vai comandando aí a velocidade da fila. Bragantini no detalhe para você. Fez a pole position, garantiu aí a primeira colocação na largada e vai mantendo a primeira posição até aqui. E o piloto da casa, o Bertinho Sartori, está em 8º com a traseira do carro toda amassada. Ele trazendo o presente, o outro piloto também da casa. Vão fazendo bonitos os pilotos do Espírito Santo aí. Aí as posições depois de 12 voltas completadas. Quando já chegamos a 25 minutos de prova. Aí o resgate trabalhou rápido, até porque o André Moura acabou conseguindo sair. Reposicionado ali os pneus. Vamos ter aí um reinício de prova rápido em Vitória. E agora é acompanhar aí o Edson do Vale, o Crais e o Carreirinha. Para ver se conseguem chegar ali nos 2 carros da Officer, o Gontijo e também o Wagner Cardoso. A briga que prometia do Léo Sanches, nessa briga direta do campeonato, ele que vinha ali na 3ª posição da classificação, por isso tentou a pressão ali para cima do Cláudio Gontijo. Mas como você disse, né, Manzini, quase que num jogo de equipe, ele acabou abrindo, veio ali um companheiro do Gontijo, o Wagner Cardoso. Agora a disputa realmente vai complicar ali. O Wagner tem que passar o Gontijo para pensar em campeonato. Vai espremer muito. Quem pode surpreender com tudo isso é o Vale, hein? Que ele não está pensando em campeonato. Tem Crais que é muito rápido, Carreirinha. Olha, vai embolar, vamos ter um espetáculo muito bonito, porque o safety car está apagando a luz. Está apagando a luz, safety car vai para os boxes. Teremos novamente o reinício da prova em Vitória. Circuito de 2.760 metros. Nas ruas de Vitória. Aí o Bragantini, novamente ele vai segurando e é na curva que ele começa a acelerar e consegue abrir esse espaço, essa distância e controla essa relargada. E aí vai embora. Bandeira verde, reinício de prova em Vitória. E olha o Vale, já vai tentando fazer um traçado diferente ali, recolhe para Gincane, a curva em 2 pernas, para tentar não deixar escapar ali exatamente o Wagner Cardoso. E aí ele traz o Crais com ele e depois o Carreira. Pousa, Sartori o 8º, Pezente o 9º. Olha a pressão do Wagner Cardoso em cima do Gontijo, hein? E o Edson Vale só esperando uma coisa. Ele e Crais estão esperando porque sabe que ali é uma briga muito forte e de repente pode cair um 2º lugar no colo.
E aí vale também, apesar de serem companheiros de equipe, mas a briga pelo campeonato, o Carreira foi lá fora, mas tranquilo, segurou no braço, mostrando toda a experiência. O André Bragantini, melhor dizendo. O primeiro colocado. Aí, provavelmente aquele toque do Witt. Foi, deu uma complicada ali, mas coisa leve, deu para passar. Por sorte não bateu nos pneus. Ali é muito fechada essa curva que fica bem na entrada da ponte. Olha o Wagner Cardoso. E aí ele tem que decidir, Manzini, porque ou ele vai para pressão para cima do Gontijo, ou o Vale ataca ele. Veja como o Vale se aproxima e aí vem o Krais, um outro companheiro, outro carro da Opel. Então quer dizer, o Edson do Vale que fica ali, tem que atacar, por isso também o Cardoso tem que se decidir para cima do companheiro Cláudio Gontijo ou não. E essa pressão, na volta passada, o Bragantino tinha meio segundo, foi para 1 segundo de diferença. Por quê? A disputa do Cardoso com o Gontijo. Disputa forte você tem ali pelo 6º lugar do Pousa com o Carreirinha, hein? E a volta mais rápida ainda na prova é do André Bragantini, 1:28.892, exatamente na 7ª volta e o toque. Acabou conseguindo sair ali. O Pezente que vinha forçando em cima do Serafim, acabou escapando. E aí todo mundo tirou o pé, que é um ponto complicado. Só passa um Clio, só passa um carro. Veja aí de outro ângulo para você. Manobrou bastante ali. O Kubrusli também vinha ali na sequência, tirou o carro. Cadu, todo mundo passando. E o Bragantini segue na ponta. Aí o Carreira e o Krais. Veja como o Krais vai se aproximando ali do Carreira. E o Pousa coloca por dentro ali o Pousa para brigar e ganhar a posição em cima do Krais. Foi, o Krais deixou o espaço, o Pousa colocou e levou. Ganha mais uma posição, o Pousa em cima do Krais Júnior. Já vem na 6ª colocação o Pousa. 7º colocado agora o Krais. Bragantini vai abrindo um pouquinho e você vê aí que também consegue abrir um pouquinho o Gontijo e o Cardoso em relação ao 4º colocado, o Edson Vale. E o Cardoso está mostrando que quer brigar por essa 2ª colocação. Colocou de lado, recolheu, mostrando que está ali. E o Carreira que já vem ali agora, lá no meio do seu vídeo, veja. E o Edson do Vale fechando a porta. Aí vai tentar colocar por dentro, não dá retada peada ali o Carreira. Quer a briga por esta posição, o Carreira. E aí eles vêm lado a lado. E agora vai ficar complicado, já ganhou a posição Carreira. Vai tomar um X, ele defendeu que a curva é para a esquerda. Assume a posição Carreira em cima do Edson Vale. É o 4º colocado, Carreirinha. Ali a experiência falou mais forte. Ele tem muito mais experiência nesse tipo de carro. Venceu o campeonato, venceu aqui em Vitória. O Edson Vale ainda está aprendendo. E fez uma sinalização ali com a mão, o Carreirinha. Os dois andaram trocando ali posição. Vamos analisar agora, ver se não vem nenhuma reclamação pela direção de prova. Fez uma sinalização ali o Carreirinha, exatamente tipo no retrovisor pro Edson do Vale. E aí ele vem novamente sinalizando. Vem sinalizando, reclamando ali, Manzini. Veementemente. Ali vem na experiência dele também reclamando para a direção de prova, ver se nota alguma coisa que ele não está concordando. E o Edson Vale vai tentando acompanhar ali o Carreirinha. Aí Edson Vale coloca por fora, abriu demais. Foi tentar a ultrapassagem onde não dava. Acabou errando o Edson do Vale. Foi tentar colocar de lado ali onde só passa um, não tem jeito. Aí o Krais. Olha a briga bonita para você na Clio, lado a lado na curva. O Krais. Krais Júnior e Pousa. E o Pousa. Muito bonita disputa, limpa e acabou levando o Krais. Uma troca de posição. O Pousa já tinha passado por ele e ele acabaram invertendo a posição. E olha o Carreirinha aproximando dos líderes do campeonato, hein?
E vem com apetite o Carreirinha. Você vai vendo aí o segundo colocado, Cláudio Gontijo, o terceiro, Wagner Cardoso. E o Carreirinha vem ali, ficou livre com o erro do Edson do Vale para tentar chegar aí nos dois. Olha o Wagner, olha o Wagner, olha o Wagner, olha o Wagner. Colocou lado a lado para brigar pela segunda colocação. São companheiros de equipe, também botou braço ali, sinalizou, reclamou o Wagner Cardoso. Aí eles entram, vale a segunda posição em Vitória. A porta aberta do carro do Gontijo. É pode isso que ele sinalizava. sinalização. Muito ruim essa porta aberta, porque se ela não fechar, a direção de prova pode pedir que ele venha pro box para fechar essa porta, hein? Pode ter Olha sido lá. esta a sinalização. E aí, Olha, é penalização. advertência para o Carreirinha e para o Vale. Estão advertidos os dois por atitude antiesportiva. E veja como o Carreirinha já chegou no Wagner Cardoso. Já chegou no Wagner Cardoso, Carreirinha. Um desempenho fantástico na distância que tinha. Veja como também chegaram o Krais e o Pousa. E essa Vem andando forte. E essa disputa facilitando a vida do Bragantini, que agora tem 4 segundos de diferença para o segundo colocado na prova. São 17 voltas completadas nos 40 minutos de prova estipulados, faltando, portanto, 7 minutos para o término desta prova. Faltando 5 voltas para o final. Aí o líder, Bragantini, já vai levando 4,2 de vantagem. Veja no visual a distância que abriu o Bragantini, deixando a briga lá. Gontijo, Cardoso, e já chegou ali o Carreirinha. Vai andando forte, como diz, tinha um bom carro, um bom acerto para este final de semana. E sem pressão, largou a briga para trás o Bragantini. Ele que mudou de equipe, acabou indo para a M2 na prova de Curitiba, fez melhor tempo nos 2 treinos de Curitiba. Na classificação teve problemas, na corrida também o carro perdeu o rendimento, mas vem com um acerto muito bom. Opa, exagerou um pouco ali na saída do S, hein? Não precisa disso, que já está com mais de 5 segundos à frente. Nessa volta agora que ele fechou, abriu 6,8 de vantagem. Vem mantendo o mesmo ritmo, andando 2 segundos acima do segundo colocado. Parece que perdeu um pouquinho o rendimento, tanto o Gontijo como o Wagner, por isso se aproximaram. O Bragantini virou 1,29,1 nessa última volta, o Gontijo 1,31 e o Cardoso 1,32. E o Carreirinha 1,31. Foi mais rápido que os dois, por isso se aproximou ali o Carreirinha. É até uma coisa normal, porque essa disputa dos dois começa a aquecer freio, aquecer pneu, o carro começa a sair um pouco de frente, em função dessa disputa que está muito forte. Olha aí a porta abrindo do Gontijo, hein? Vamos ver se ele dá com essa porta no guarda-reio, ela fecha de uma vez. E o Bragantini, andando sozinho, está podendo administrar, ou seja, fazer um traçado mais limpo, sem exigir tanto do carro. Faltando 4 voltas para o final, vai ainda brigar por essa segunda colocação, Wagner Cardoso. E o Gontijo vai segurar, é para você, amigo da Rede TV, acompanhar esse final de prova em Vitória. Vem pressionando ali, o Carreirinha tenta se aproximar, mas traz ali o Krais, que consegue abrir um pouquinho, deixa o Pousa mais atrás. Aí o segundo colocado, terceiro colocado, e vem sinalizando ali o Wagner Cardoso. Agora sinalizou ali na paralela, de repente, para comissários ali. Exatamente, vem sinalizando para a direção de prova, visando a porta. Aí é uma jogada dele de tentar desconcentrar o piloto. Mas se os comissários entenderem que não tem perigo, porque enquanto o Wagner Cardoso não tiver à direita do carro do Gontijo, não há perigo. E é o que ele tenta colocar aí, ali aí por tocou. dentro. Aí tocou, aí houve o toque. Aí tocou. Tentou colocar por dentro, Onde acabou não no dá. muro, não tem espaço, onde o Edson do Vale também acabou escapando. E aí ficou complicado. E olha o Carreirinha. E agora a situação do Gontijo é administrar por quê? Quem poderia oferecer resistência para ele no campeonato, justamente, já está fora. Os dois já estão fora, que é o Léo Sanches e Wagner Cardoso. E o Gontijo acabou perdendo as posições ali. Veja como perdeu a posição para o Carreirinha, passou o Krais. E agora a entrada do safety car. A entrada do safety car na pista, mais uma vez, faltando... Aí novamente. O momento que tentava a ultrapassagem. Foi quando lá atrás ele sinalizou da abertura da porta. Veja, entrando lado a lado na briga o Wagner Cardoso à esquerda e o Gontijo. Aí ele faz a sinalização ali, exatamente
que a porta estava aberta. Mas foi embora de porta aberta mesmo o Gontijo. Ele colocou lado a lado, depois se recolheu. Você está revendo aí momentos da penalização, advertência do Edson do Vale e também para o Carreirinha. E aí quando tentou forçar demais, Manzini. Disputa de campeonato, os dois carros da mesma equipe, fica uma pressão e o Wagner Cardoso acabou precipitando, tentando em lugar que não dava. E pode ter sentido o toque ali, o Gontijo, que exatamente vieram o Carreirinha e o Krais, e o Gontijo perdeu 2 posições. Aí a entrada do safety car, que ficou ali num ponto perigoso. E com tudo isso, quem se aproveitou foi o Luizinho Carreira. Largando de nono, tá aí na segunda posição. É o Carreirinha, sempre o Carreirinha. Safety car ainda na pista. Vamos ver se não vem a bandeirada com safety car, hein? Aí você vai vendo no detalhe o Carreirinha ainda safety car na pista. Vamos ter aí a finalização de prova com safety car. Vamos ter a finalização de prova com safety car e a vitória do André Bragantini. Carreirinha, o segundo colocado. Era o que você realmente dizia, finalzinho de prova. Quando faltavam 2 voltas à entrada do safety car. E aí vamos ter a finalização de prova em Vitória. Aí o Magrão. O Antônio Regal com a bandeira quadriculada na mão para dar a bandeirada ao vencedor da etapa de Vitória. A prova terminando com safety car, André Bragantini. Bragantini fez a pole de ponta a ponta, vence a etapa de Vitória. Prova terminando com safety car, mas que não tira o brilho do André Bragantini durante todo o final de semana. O vencedor da 8ª etapa, o GP de Vitória, no circuito de rua. Próxima Praia do Canto, na capital capixaba, comemorando bastante o trabalho do final de semana do Andrezinho. Exato, ele que fez pole, melhor volta, liderou a prova o tempo todo, soube administrar o carro. É claro, a disputa pelo segundo lugar facilitou um pouco a vida dele, mas ele soube conduzir numa situação de circuito de rua que muda volta a volta. Olha aí, até em volta de desaceleração o pessoal enrosca. Ali é complicado. Bragantini o primeiro, Carreirinha o segundo, Krais o terceiro. O Gontijo, naquele choque com o companheiro, acabou caindo para a 4ª posição, perdendo pontos preciosos aí o Gontijo, mas ainda continua tranquilo na liderança do campeonato. Pousa o 5º colocado, Serafim na 6ª posição, Kubrusli o 7º, Edson Vale o 8º, 9º, o Rocha, e na 10ª posição o Cardoso. Bela vitória do André Bragantini. Nos treinos livres também já esteve andando mais rápido. Fez a pole e garantiu aí de ponta a ponta para comemorar bastante. Aí a classificação final, depois de 21 voltas completadas. Bragantini o primeiro, Carreirinha o segundo, Krais Júnior o terceiro, Gontijo o 4º. Pousa chegou na 5ª posição, bela prova também do Pousa. Vai virar a página o 6º, ou melhor, o 6º foi o Serafim, o 7º Kubrusli. A classificação do campeonato, Gontijo com 126, Cardoso 78, Bragantini com 68 pontos, aparece aí. O Sanches com 63 e o Nelson Silva com 57, que não participou desta etapa. O Nelson Silva Júnior, os 5 primeiros colocados na classificação do campeonato. Enquanto você vai vendo aí, exatamente, revendo a chegada com bandeira quadriculada para André Bragantini Júnior e o Magrão. Com safety car encerrando a prova, a 8ª etapa de Vitória. Comemora bastante o André Bragantini. Daqui a pouquinho tem a festa do pódio, a comemoração, e no ponto mais alto vai estar André Bragantini, coroando todo um final de semana de muito trabalho. A gente vai a uma paradinha rápida, na sequência voltamos com a premiação do pódio para você. Copa Renault Clio 2006. Saia pra vida. Chegou o Renault Scenic Sportway, o Scenic Off-Road.
Estamos de volta, estamos de volta. Os carros vão chegando aos boxes. E aí teremos a premiação. E mais uma vez para você a imagem aérea de Vitória, com muito sol neste domingo, proporcionando aí um final de semana bonito, numa semana de feriado e de aniversário da capital capixaba, como dissemos no início da transmissão. Vitória que completou na última sexta-feira, dia 8, 455 anos. E o público comemorando, recebendo de presente da Prefeitura de Vitória neste final de semana, mais uma etapa do Renault Speed Show. Vamos ter aí a premiação, a festa do pódio. Um pouco diferente esta prova, né, Manzini, das últimas, em que aconteceram muitas ultrapassagens, mas um circuito exatamente para testar outra tranquilidade do piloto, esse guarda-reio muito próximo, sem válvula de escape, sem a possibilidade do erro, né? É, um circuito que você não pode errar, que você tem que administrar muito mais, piloto muito arrojado aqui tem problema, um circuito que tem que ser mais técnico, porque não admite erro. Um circuito normal, você pode dar uma errada, você vai em zebra, tem um pouco de grama, tem sempre alguma coisa para te ajudar, dar uma desalinhada no carro, mas tudo bem. Aqui não errou, guarda-reio, ou então você pega aquele canto de guia, como foi o caso do Vitti, já desalinha o carro por completo, fica difícil se não destrói o equipamento. E aí o pessoal nos camarotes, né? Os camarotes particulares, né? Nos prédios aí da vizinhança, podendo acompanhar, já que é um circuito de rua, pessoal em casa, tranquilo, no domingão, né? Conferindo aí a etapa. E quem preferiu trazer a família, garotinho, as filhas, os filhos, veio ver de perto a velocidade da Copa Renault Clio dentro do Renault Speed Show, que ainda tem mais uma etapa da Fórmula Renault neste circuito. E o povo, claro, família reunida, domingo de festa, né? É, muita festa, agora festa lá para a equipe, para a M2 Eurofarma com o Bragantini, que vem de uma vitória na Super Clio, na etapa de Curitiba. Na Clio lá ele não andou bem, acabou sendo nono colocado. O campeonato dá uma enroscada, até ele agora pode pensar em campeonato, que matematicamente tem chance, mas realmente Gontijo é que vai administrar para essa rodada dupla de São Paulo. Vamos lá. Vamos para a premiação. A premiação começa com a melhor equipe. Somente o Pedro Paulo Diniz, por gentileza. Que vai ser a Eurofarma. Ali o Marcelo, cumprimentando o André Bragantini. O Pedro Paulo Diniz, diretor da PPD Esportes, é quem vai fazer a entrega aí para o quinto colocado. E o Bragantini sempre uma figura especial no circo da Fórmula e também das competições de automobilismo no Brasil. Sempre uma pessoa muito querida, muito alegre, muito positiva e comemora bastante porque é incansável no trabalho de acertar o carro, de competitividade, de vencer. E vencer é sempre bom, né, Manzinho? Sempre bom, e ele que já é um vencedor, ele sofre de síndrome de Turreau, que dá um desequilíbrio nos neurotransmissores. Você vê que ele tem um shake, de vez em quando ele tem um tique, e isso não tira de ser um piloto extremamente rápido e técnico, né? Mostrando que você pode superar problemas físicos. Vamos então à premiação do pódio. Aí o Pedro Paulo Diniz, diretor da PPD Esportes, fazendo a entrega à melhor equipe, Eurofarma, e o Marcelo recebendo o trabalho coroado neste final de semana, troféu da melhor equipe. Agora Nelson, da Web Motors, fazendo a entrega ao quinto colocado, Rodolfo Pousa. Aí o Pousa recebendo troféu pela quinta colocação. Piloto de Piracicaba. De Piracicaba, como já dissemos, né? Agora a entrega para o quarto lugar, a Denise Vieira, da TAM. Quarto colocado, Cláudio Gontijo. Continua mais líder do que nunca no campeonato. Vai para São Paulo para as duas últimas provas, para garantir aí. Aí o Cássio Palharini, diretor de marketing da Renault, fazendo a entrega ao terceiro colocado, Crai Júnior. Para a segunda posição, o prefeito de Vitória. Entrega para o segundo colocado, João Kozer. Carreirinha, que prova o Carreirinha. Também tem que comemorar bastante Carreirinha e toda a sua equipe. E o desembargador Jorge Góes, governador em exercício do Espírito Santo, vai fazer a entrega ao primeiro colocado, o vencedor, o campeão do GP de Vitória, André Bragantini Júnior. Recebendo ali
do governador em exercício, o desembargador Jorge Góes, o André Bragantini. Ele agradece bastante ao criador, ao dono de tudo. Tira uma foto especial, comemora bastante o André Bragantini. E aquela foto tradicional, todos ao centro, fechando aí esta etapa de vitória. E o espírito dele de equipe, de chamar o chefe de equipe para sair na foto. Que às vezes é esquecido, né? Aquele pessoal que trabalha e às vezes vira à noite para acertar o carro, embora os pilotos valorizam, né? Mas que às vezes nem sempre é lembrado nesse momento de festa do pódio, né? E essa é só uma atitude realmente bonita do Bragantini. E agora um prêmio especial, uma joia que vai ser entregue ao campeão. É um circuito em ouro que marca aí o circuito de vitória. Um prêmio especial para o André Bragantini Júnior. Sai com um prêmio especial, uma recordação sem dúvida alguma inesquecível da capital capixaba, o André Bragantini Júnior. Portanto, aí os 5 primeiros colocados e a festa do champanhe na 8ª etapa da temporada. Bragantini, Carreira e Krais, Gontijo quarto, Pousa o quinto, os 5 primeiros colocados. Fazendo a festa do pódio neste momento especial da Copa Renault Clio 2006, aí imagens aéreas nesse domingo maravilhoso, fantástico de vitória. E os melhores momentos da prova e a largada, que foi em fila indiana, exatamente porque já no final desta reta, o Majinquem, são os melhores momentos da prova. E já na primeira volta, na primeira meia volta, né, Manzini? Um choque. Acidente exatamente esse que você vê aí do Fernando Schlickmann. E não dá para dizer até que não tinha experiência, que é novato, até porque outros pilotos também acabaram batendo e realmente é aquele milímetro que não pode errar, né, Manzini? Onde se tem guarda-reio dos dois lados. O circuito de rua não permite erro. Em outro circuito você consegue administrar alguma coisa. Aqui não tem jeito. Aí são os melhores momentos da prova. Momento do Witt. Acabou tendo problemas ali com a roda dianteira. Aí o Léo Sanches. Aí o André Moura, que no momento mais complicado da prova, o toque ali do Witt. Essa era uma curva realmente muito complicada, a briga que valia aí várias posições, o choque do Krais, aí o Brusli vinha ali passando, acabou escapando. Mas que marca realmente toda a competitividade desses carros que são motores de rua, os motores que você que tem um Clio em casa, a mesma coisa, mesmo carro, vem aqui para a pista e aí é a habilidade do piloto. Aí a briga do Wagner Cardoso com o Cláudio Gontijo, os companheiros de equipe. Cardoso sinalizou ali porta aberta, depois disputou lado a lado esta segunda posição neste momento da prova, brigavam pela segunda colocação, a porta abriu literalmente. Aí a advertência, e aí o momento que o Cardoso forçou demais, não tinha espaço, não deu para recolher, acabou complicando a sua prova e também a do Gontijo, que naquela freada, naquele toque, perdeu 2 posições e a vitória do André Bragantini Júnior, Carreirinho segundo, Krais Júnior, o terceiro colocado e a vibração do André Bragantini, as emoções da 8ª etapa, o GP de Vitória. Aí o Andrezinho, no ponto mais alto do pódio para comemorar com toda a equipe. Um final de semana realmente muito especial em Vitória. Próxima etapa, finalizando o campeonato. Intervalo longo de 1 mês e meio, depois 26 de novembro, Interlagos. Uma rodada dupla. As 2 últimas provas fechando a temporada. Cláudio Gontijo sai com uma vantagem grande para conquistar o título, mas tem briga. E você aqui na Rede TV desde já. Convidado, anote aí, 25 e 26 de novembro, Autódromo de Interlagos, com esta imagem bonita. A gente vai se despedindo de você e agradecendo mais uma vez o carinho da audiência. Fala galera, de volta aqui com o World Races. Vocês acabaram de curtir a prova de 2006, foi a 8ª etapa do campeonato de 2006, né, João? Uma prova muito bacana também, o circuito era um circuito maravilhoso, até pelo próprio pessoal da Clio, de apelidado de a Mônaco brasileira. Tem até uma coisa legal que você pode contar depois,
Os caras falaram que iam fazer ficar mais próximo de Mônaco. Na época, o presidente da CBA era o senhor Paulo Scaglione, né? Grande abraço, Paulão. Paulo, eu lembro a gente tendo uma conversa lá numa das primeiras, eu acho que foi 2002, 2003. Ele fala, só tá faltando uma coisa para ficar igual ao Mônaco. E eu, bobo, vou lá e pergunto o quê, né? Um túnel. Falei, mas uma treta para coisa que construir, manda fazer um túnel inflável, né? E a gente coloca ele, monta ele lá e eles passam para ver um túnel. Falei, é verdade, pode ser feito. Mas nunca pensando, sempre foi uma brincadeira, né? Mas é um lugar, uma das poucas cidades de praia que a gente tinha. Tirando Florianópolis, que também o circuito era na beira da praia. Exatamente, a de Florianópolis era no Saco dos Limões. A gente chegou a ter no Saco dos Limões. Teve uma outra antes, uma Fórmula 2. Fórmula Ford também. Mas não foi no Saco. Esse daí já foi, quando teve Fórmula Ford, foi naquele circuito da rodoviária, do Mercadão, ali no centro. Também é um lugar... Que é do outro lado também da Bahia. Do outro lado, é só atravessar o túnel do outro lado. E essa prova foi bem assim, lotada, os números da Polícia Militar na época foi de 112 mil pessoas. Mas Pedro, então ficou todo mundo rico? Não é igual a Stock Car que cobra bilheteria lá nos circuitos de rua. O nosso era tudo de graça, era 1 quilo de alimento para ficar na arquibancada e quem não quisesse dar nada podia ficar nos arredores. E isso inteirou 112 mil pessoas, né, João? E tivemos participação de grandes nomes também, já outra época, não é a mesma época da Clio, mas temos alguns nomes que estavam no próprio que a gente fez no outro programa, que foi... Que estava disputando antigamente na Fórmula 1, também foram correr depois de Clio. Então tivemos nomes como o Andrezinho Bragantini, filho do André, filho do André Bragantini, sobrinho do Arthur. Do Arthur, que é um grande campeão. Claudinho Gontijo estava lá, Edson do Vale, Crei Júnior, que correu de endurance, correu de caminhão, José Vitti, o caipirinha doido, né, que ainda deu umas pancas, o último ano deu aquela panca de Mercedes muito forte. Agora só faz comentário, né? Agora é a esposa, né? Grande abraço, Vitti, saudade de você. O Luciano Kubruzzi, filho do Luciano, apresentador da Rede Globo. Não é Luciano, Maurício filho do Maurício. Tivemos o Rodolfo Pousa, você conhece muito bem esse nome, né, João? Luizinho Carreira, Fabinho Carreira, o outro primo, André Carreira, também estava lá. Juliana chegou a correr, Juliana Carreira, que hoje é casada com outro piloto que andava, que era o Vicente Siciliano, né? E tivemos também Miguelzinho Paludo, Daniel Paludo, que estão aí que foram até andar de NASCAR nos Estados Unidos. Mas anda de Porsche aqui no Brasil. Betinho Sartori, que é lá da cidade de Vitória. O Serafim Júnior, o Frediani estava nessa prova. Grandes nomes. E ainda tivemos um enrosco ali, quase no começo, né? Falando em enrosco, a gente já teve nos treinos o Frediano dando uma pancada que demoliu o carro dele. Nem conseguiu largar no outro dia, mas não tem nenhuma sequela. Não, foi só a batida que foi espetacular para quem via, falou, nossa, não vai sair inteiro daí. Saiu, só não tinha carro para correr no dia seguinte. Aí tivemos uma porrada logo no começo entre o Peter Goldsmith, né, e o Fernando, né, que acabaram se enroscando ali e entortou até o guarda-reio, né, foi uma coisa meio braba ali, foi forte a pancada. Demorou inclusive para poder recomeçar, porque se tinha que recuperar o guarda-reio, exatamente como aconteceu agora nas 24 horas de Le Mans, circuito de rua, você não tem outra opção, você tem que paralisar, arrumar para poder continuar a prova. Isso foi uma das coisas que aconteceu nesse final de semana. Muita briga, eu achava bem legal. Fazia linha de 3 na reta, 4, não sei como passava, mas fazia, né? E vinha só para a curva que eles tiravam. E no final ainda tivemos a vitória do Andrezinho Bragantini, o Carreirinho em segundo, Creis em terceiro, Contígio em quarto e fechando os 5 primeiros o Rodolfo Pousa, né, João?
Gontijo, inclusive, que se enroscou com o companheiro de equipe dele no finalzinho de prova. O companheiro ficou e ele foi embora. Exatamente. O companheiro tentou por fora, tentou por dentro, errou o lado, acabou batendo e ficando. Ficou ali na proteção de concreto, né, João? E na época tinha bastante patrocínio, né? Tinha uma categoria que tinha bastante patrocínio, o apoio era muito grande. Tivemos o patrocínio do Extra Hipermercados, que era da família da PPD, do Pedro Paulo Diniz, que era o organizador da prova. A própria Renault, né, que vinha e dava o nome de Renault Speed Show. O Web Motors, que é o site de compra e venda de carros que está aí sempre, até hoje, se não é o primeiro, é um dos mais... É um dos mais acessados para compra de veículos. A TAM, linhas aéreas, que cedia passagem aérea para toda a organização. Pirelli Pneus, que cuidava dos pneus que calçavam os carros da Fórmula Renault e da Copa Clio. E a Gabardo, que nada mais é do que a empresa de transportes Gabardo, aqui de São Paulo, que fazia toda essa parte de logística, de levar todo o material da organização para o evento, né? Exato. Tivemos a locução aí do Tata Muniz, né? E os comentários do Beto Manzini, João. Que o Beto aí é da Centro de Pilotagem Manzini. Ah, mas é teu... Concorrente? É concorrente, mas continua sendo meu amigo mesmo. Concorrente, na verdade, chega a ser até vizinho, né? Porque é próximo uma escola de pilotagem da outra. Já trabalhou, foi diretor da escola de pilotagem na década de 90, foi um grande piloto do Campeonato Paulista, Copa Rodão, né, João? Então, por isso que estava fazendo. Então, tem mais alguma coisa, João, desse... Da prova em si foi isso, ela terminou um pouco antes mesmo, até por conta do último acidente. O Andrezinho acabou levando. O Andrezinho realmente ele é um dos melhores pilotos brasileiros com carros de tração dianteira. E sempre frisando, toda a parte de montagem que tinha lá, que a prefeitura e o governo estadual que fazia ali o box, em cima do box, 2 áreas VIP para cima. É um negócio bem legal. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Então, foi realmente isso, foi uma corrida bacana, terminou um pouco antes, mas o Bragantini realmente estava andando muito, tá? O carro estava muito bem acertado e a condição dele era realmente fenomenal. Tá? O que mais nós temos, Pedro? Nós temos promoção nessa história toda. Né? Mas a promoção é mais pro finalzinho. Vamos dar os nossos... Quem você já escutar, mas vamos dar aqui um tempo para vocês poderem anotar tudo. Então vamos começar aí com o Espaço Beleza, que está aparecendo aqui no seu vídeo. Lá temos masculino e feminino. O masculino é feito do nosso querido amigo Luizinho. Olha aqui o tapa que ele já deu na última semana. Olha o cabelo do João aí. Não tá mais aquele Black Power. Então cortou aí, corta, do diretor de prova da Fórmula 1 do GP Brasil. Tem muita gente do automobilismo. E tem também o espaço feminino lá em cima. Você que sabe que seu marido gosta de coisa, pode levar. Vai ter um bate-papo lá embaixo com o Luizinho, o cafezinho, você vai lá em cima, faz a sua unha, corta o cabelo, massagem, depilação, o que ela quiser, né, João? É só ligar, tá marcado aqui embaixo, agenda seu horário, vai ser super bem recebido lá. E temos também a escola, né? Temos a Escola de Pilotagem Interlagos, que vai ter um evento agora dia 24, 25 e 26 de julho, lá no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, lá em Piracicaba, ECPA. Vamos ter piloto por um dia, vamos ter rally de regularidade, curso básico de pilotagem, vai ter bastante atividade, provas de kart para todo mundo ir, aproveitar, levar a família. Aqui também estão os contatos, basta entrar em contato com o seu Antônio de Souza, o Toninho, para poder já agendar a sua data. Quem quiser, inclusive, treinar para 100 milhas que vai acontecer no circuito do Velocitar. Não, 100 milhas é lá. Ou 100 milhas vai ser lá. E que vai ser em agosto, e em setembro temos os 500 quilômetros. Isso, no Velocitar. No Velocitar você pode usar lá para fazer o teu treininho lá e ter hora de voo aí antes de chegar no Velocitar, né? E se você tiver sem carro para ir, não quiser levar seu carro, entre em contato com o Toninho, que nós vamos estar alugando os carros também na escola de pilotagem. Quem quiser também ir com a família, pode ir com a família inteira, já marcar, liga lá e marca o teu horário para andar de kart, que o cartão vai estar aberto o tempo inteiro com os karts de aluguel. Então garanta a tua bateria. E sem esquecer aqui aparecendo já o Festival de Regularidade, que teremos aí 3 tempos já definidos, que é 1:40, 1:50 e 2 minutos. Você vai ter que escolher um desses 3 tempos e ir lá andar. Então aqui está todas as informações, só entrar lá no Facebook,
que vai estar tudo lá, né, João? Exatamente, vai ser muito legal. Quem tem vontade... Não tem bateria no sábado e no domingo, mas quem escolher o dia, não for, escolheu o sábado, ele não foi, ele não pode andar no domingo, né, João? Não tem como, não vai ter E espaço. perde dinheiro, mas você me devolve. Não, isso já é bem falar. Dinheiro depositado. E outro, tem que ser feito antes, porque são vagas limitadas. Então, se não tiver pago, pode ser que ele chegue lá e tenha vaga, mas é mais provável que não tenha. A possibilidade é muito maior do que não tem. Então, por favor, faça a sua inscrição. E também deixar aqui os nossos sites, em primeira mão, High Speed Brasil, que é a rádio do grupo aqui, está aparecendo aí, dá para você anotar o Facebook, o próprio Twitter e o Facebook e o site da High Speed Brasil. Temos também aqui o puntataco.com, que é o site de notícias aí do automobilismo, está aí aparecendo para vocês. Esse faz parte do grupo aqui da High Speed Brasil, High Speed TV. Temos também um site parceiro aqui, que é o Velox TV, né, João? Que lá, esse é mais virado, tem esporte, mas é mais para a área de montadoras, né? Então é só entrar lá, está aparecendo aí. E agora, falamos da promoção, então já coloca aqui embaixo. Então tem que ir lá, tá vendo aí, ó, aparece o site, aparece o Facebook, o Twitter, tudo aqui da High Speed TV. Mas a nossa promoção aqui, do High Day Junior, que é do National Guard número 88, aqui temos 2 bonés dele, originais, né, oficiais, né? Sim, então são produtos oficiais da equipe Hendrick Motorsport, piloto é o Daniel Hart, National Guard é o patrocinador. Então nós temos 2 bonés para sortear. Foi a equipe que o Christian correu quando correu na NASCAR. Quando né? o Christian andou na NASCAR, ele andou de Hendrick. Tá vendo? Não me esqueci, Christian. Um grande abraço para você também. É só ir lá. A hora que atingir 500 curtidas no Facebook do High Speed TV BR, vamos sortear entre os 500 esses 2 bonés. Tá? Então entra lá, curte lá, que vai estar concorrendo aos 2 bonés da Hendrix, né? Exatamente. E também, semana retrasada, estivemos na Lexus. Lá tivemos uma entrevista, vai estar nos nossos programas no próximo Raio X Garage aqui. Vai estar a entrevista da Lexus lá com o Dimitri, né, João? Isso. E ele nos deu esses bonés, deu 3 bonezinhos da Lexus aqui pra gente. O que a gente fez? A gente dividiu esses bonés. Então o que vai ser? Vai estar aparecendo aqui embaixo também o meu Facebook, que é o facebook.com/Pedro Rodrigo Oficial, o do João, que é o facebook.com/João Vasconcelos Oficial, e também o facebook.com/Ale Rochelle Oficial. Olha, que é um dos outros apresentadores do programa. Apresentadores, está mais ele não fica tanto nesse nosso programa, ele está mais na rádio hoje, e está em véspera de casamento, então dá uma correria, né? Parabéns pelo casamento, né? Que já deve estar sendo agora esse final de semana, se eu não me engano, dia 11 está chegando aí. Então, a hora que chegar em 500, em cada um deles tem um boné. Quando chegar em 500 curtidas, vai estar sendo sorteado um boné para os 500 que estarão lá e que já curtiram a página, né, João? Tá certo. Temos mais alguma coisa? Não é isso, agora só que nós temos marcado um novo encontro na próxima segunda-feira com mais um Road Races. Próxima segunda-feira temos mais Road Races aí para você. Então, fiquem com Deus. Encontro marcado na próxima segunda. Até, gente. Grande abraço.